Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for nos assistir pela internet depois, sejam muito amparados e auxiliados em seus lares, onde quer que esteja. A gente vai dar início à nossa palestra desta noite. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que mais uma vez estão presentes aqui na nossa casa, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que aqui se encontram, abençoando e iluminando cada um dos irmãos que estiverem nos assistindo também pela internet. Que recebam em seus lares, em suas vidas, o auxílio e o amparo que cada um necessita. Iniciando a nossa palestra da noite de hoje, com a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado. Mais compreender e ser compreendido. Mais amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos recebendo aqui nosso companheiro Edilson Ascencio, presidente do Centro Espírita Leonor. Edilson, obrigado mais uma vez. Pessoal, boa noite. Alegria estar aqui mais uma vez, né? Que a gente possa, aqui em alguns minutos, fazer um pequeno estudo, uma pequena reflexão, né? Sobre o tema que nós gostaríamos de abordar da noite de hoje. Eu queria trazer um assunto, aliás, uma passagem do livro Paulo e Estevão, obra-prima da doutrina espírita, na minha opinião, Chico Xavier, Emmanuel, que ele conta quando Saulo, pois conhecido como Paulo de Tarso, após a sua conversão, quando ele encontra Jesus à estrada de Damasco, cego, ele segue a Damasco e depois de curado, na primeira semana ele resolve ir à sinagoga, dar um depoimento. Saulo queria demonstrar que ele estava equivocado e que até então ele, que era o perseguidor dos cristãos, e estava lá por conta disso, visto que perseguia Ananias, ele havia equivocado. Jesus era o Messias que havia chegado. Ele se convencera disso e queria transmitir esse ensinamento àquelas pessoas. Reconheceu o seu erro e quis transmitir isso às pessoas que estavam lá. Mas não foi compreendido. Não foi aceito. Acharam que ele havia ficado louco, que ele havia endoidecido, etc. E tal. E ele foi obrigado a fugir da sinagoga. Desolado, ele vai ao encontro de Gamaliel, que era até então o seu mentor intelectual. E ele diz a Gamaliel: eu reconheço que eu estava errado, quis transmitir esse conhecimento às pessoas e eles não aceitaram. Saulo, você chegou agora, está tomando conhecimento agora dessa realidade, ainda não está apto a transmitir. Jesus demorou 30 anos para começar o seu processo evangélico, não é? Ou seja, tudo vai acontecer no tempo certo, no tempo oportuno. Mas aí ele fala para Gamaliel: mas o que eu vou fazer? Eu era juiz de direito, agora não posso retornar a Jerusalém, não posso retomar as minhas atividades. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou viver? E aí então Gamaliel diz a ele: mas você não tem uma profissão, não aprendeu nada, um ofício, qualquer que seja? Ele falou: olha, aprendi na infância com meu pai a tecelão, ser tecelão. Assuma essa condição. Né? E aí então ele recebe uma oferta para trabalhar como tecelão, né, com o irmão de Gamaliel no deserto da Samaria. E lá ele fica 3 anos. Imaginem, aquele que era o juiz todo-poderoso, após a conversão ao cristianismo, se coloca na condição de humilde tecelão. E durante 3 anos ele fica no deserto. E após esse período ele retorna a Damasco, na mesma sinagoga, um novo depoimento. Ele entende que agora ele já estava mais maduro,
porque o isolamento o havia trabalhado com ele, né? Até a feição física dele havia mudado. E ele chega e dá esse depoimento, estava convencido de que o Messias já havia chegado, era Jesus. Só que, mais uma vez, as pessoas que estavam lá o reconheceram, diz, olha, é ele voltou, está louco. Né? Havia inclusive um mandato de prisão contra ele, que no momento ali da confusão não acharam, e mais uma vez ele se vê obrigado a fugir da sinagoga. Só que dessa vez ele procura Ananias, que diz a ele, olha, é melhor você fugir de Damasco, porque será preso, hora ou outra será preso. E naquela mesma noite, Saulo, aquele poderoso perseguidor, dentro de um cesto de vinho, sai de Damasco e vai até Jerusalém. Caminha até Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele pergunta, aonde eu vou bater? Eu não tenho mais uma casa. A irmã dele, Dalila, que morava em Jerusalém, já havia se mudado, de desgosto. E aí então ele resolve bater a porta da casa do caminho. No mesmo lugar onde ele tinha ido e travado a primeira batalha com os cristãos da época, com Estevão, ele bate a porta, o emissário atende e ele diz, olha, diga a Simão, porque lá se encontravam Simão, Tiago e João, evangelista. Diga a Simão que Saulo de Tarso está aqui e quer lhe falar. O emissário assustado, porque aquele era o perseguidor que havia, inclusive, levado todos eles à prisão. Vai até Simão e diz, olha, está aí? Saulo está aí. Simão fica pensando o que fazer naquele momento. Será que ele realmente havia se transformado? Será que ele havia compreendido mesmo aquela realidade? Tiago diz a ele, então, não espera um pouco. Esse foi aquele que nos levou à cadeia. E João diz, não, mas espera um pouco. O que Jesus nos ensinou, senão o perdão? Mas eles não estavam convencidos de que ele havia se modificado. Então pedem para que ele retorne uma outra hora. E vai até ele um emissário, Barnabé, para entender se realmente Saulo havia se transformado, se ele havia se modificado, se ele já não era mais aquela mesma pessoa que ali havia batido anteriormente. Barnabé conversa com Saulo e leva ele até a casa do caminho, aonde ele é acolhido. É recebido, inclusive ele faz um pedido a Simão, olha, gostaria de ficar no mesmo leito de Estevão, que era aquele que ele havia perseguido e sacrificado. Só que Simão faz a ele uma advertência. Saulo, infelizmente você não pode ficar aqui. Há um mandato de prisão contra você. Serás preso. É melhor que se retire daqui. E aí ele fica pensando, mas para onde que eu vou? Eu já não tenho mais uma casa, não tenho mais um lar. Resolve então ele retornar à casa dos seus pais, a cidade de Tarso. E quando ele chega lá, a notícia de que a mãe havia falecido, de desgosto. O pai, quando recebe, diz, Saulo, o que fizestes? Eu preparei para ser um senador, um doutor da lei, e tu assumiste a condição de um simples emissário do carpinteiro. Há de fazer uma escolha. Ou eu ou Jesus. E aí então, mais uma vez, ele se vê na condição de decidir a mesma decisão da estrada de Damasco. E ele resolve assumir Jesus. Pai, Jesus é o meu modelo e guia. E ele resolve então seguir Jesus. E nessa condição, então, o pai fala, então siga Jesus. Essa já não é mais a sua casa. Vai embora. E ali ele se vê desorientado, perdido. Vejam, aquele que era todo poderoso, agora não tinha um lar, um lugar para morar. O pai, né, diante daquela situação, resolve mandar a ele até algum dinheiro. Ele pensa em não receber, no orgulho, mas ele acha melhor pegar aquele dinheiro. Com aquele dinheiro, ele compra um tiar e começa a trabalhar em Tarso. E por lá ele fica 3 anos trabalhando como tecelão. Então vejam a situação desse homem, que era um homem todo poderoso, e que agora foi se obrigou na condição de um simples tecelão a se transformar. Meus amigos, a vida da gente muitas vezes nos coloca em situações como essa. E aí então ele fica numa situação de desespero.
praticamente desolado, abandonado pelos familiares, pelos amigos, por todos aqueles que o rodeavam, porque é assim, né? Quando o cara está bem, está todo mundo em cima. Agora, quando ele está numa situação difícil, os amigos debandam, né? E ele, em desespero, naquela noite, faz uma prece, e em desdobramento do sono, eis então que duas figuras luminosas aparecem a ele. O primeiro, Estevão, aquele em que ele havia perseguido e mandado executar. E Estevão diz a ele: levanta, levante-se. Do que reclamas? A luta só começou. Ou seja, agora que vai começar, né? E aí aparece Abigail, a noiva, que era irmã de Estevão, também já desencarnada, e diz a ele: Saulo, ama, trabalha, espera e perdoa. Esse é o tema da nossa palestra essa noite. Essa foi a recomendação que ele recebeu desse Espírito iluminado no momento de desespero, no momento em que ele estava caído, em que a gente se revolta contra Deus, né? Se apega a coisas materiais ou sei lá o quê, ele se apegou a essa situação. E esse ensinamento foi um ensinamento providencial para a mudança de Saulo. Essa é a receita do bolo, meus amigos. Ama, trabalha, espera e perdoa. Todos esses são os ensinamentos de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo, maior mandamento da lei de Deus. Compreender o real sentido da palavra amor. Amor não é posse. Não é o fato do camarada ser pai ou mãe que ele é dono dos próprios filhos, que terão livre-arbítrio. Não é a minha esposa, o meu marido, a minha casa, o amor apegado. Não, é o amor desinteressado, o amor ao próximo. Como Jesus, aliás, fala na parábola do bom samaritano. Recordam-se dessa palavra? Está lá no Evangelho de Mateus, né? Aquele homem foi assaltado, foi vilipendiado, passa o sacerdote, aquele que conhece a lei, mas não acolheu o homem caído. Passa o levita, aquele que também serve ao sacerdote, e também não acolhe. Aí aparece o samaritano, homem de má índole para os judeus da época, visto que à época havia um conflito entre a Samaria e os judeus, né? Tanto que eles desviavam da Samaria para chegar à Galileia. Ou seja, eles não passavam por lá, né? E esse samaritano dá ordem para que seja acolhido aquele homem, seja dado cuidados a ele, porque ele é o próximo. Ele se fez próximo dele. E muitas vezes a gente não consegue reconhecer isso. O real sentido da palavra amor. Porque amor não é posse, é desapego. Ou seja, compreender a necessidade de fazer aquilo que é possível pelo próximo. É evidente que nem sempre a gente pode fazer tudo. Às vezes é preciso, inclusive, falar não. Para os nossos filhos, inclusive. Não é? Porque isso é amor. Não é que ter o próximo junto dele. É entender a realidade, entender o livre-arbítrio. Que Deus, que é a maior demonstração de amor, nos dá o livre-arbítrio. Se nós estamos aqui hoje, é pelo nosso livre-arbítrio. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas escolhemos estar aqui. Inclusive o palestrante que precisa trabalhar. Por quê? Dar a sua demonstração. Né? Então nós precisamos entender que existe um livre-arbítrio que tem que ser respeitado. Muitas vezes o espírito do sujeito que desencarna fica aprisionado por conta de sentimentos ou materialidade. Morre, mas não desencarna. Fica aí. Né? Porque ele não entendeu que este ambiente, esse espaço que nós estamos aqui, é um espaço de aprendizado e de desapego da matéria. Né? É fato que a matéria é importante para a nossa realidade. Nós precisamos do dinheiro para trabalhar, para pagar as contas. Não precisa, Deus? Senão corta a força aí. Corta a água. Como é que a gente vai trabalhar? Mas nós não podemos ficar apegados a ele. Nós não viemos à casa espírita em busca disso. Viemos à busca de evolução moral e intelectual.
Porque nós sabemos que nós vamos desencarnar e não vamos levar o dinheiro. Não vamos levar os bens. Nem os sentimentos, nem as pessoas. Então, qual é o real sentido da palavra amor? Se ama, procura fazer aquilo que é melhor. Procura estender a mão, estar ao lado. Muitas vezes, só ouvir a pessoa já é o suficiente. É um ato de caridade. Né? Isso é amor. Às vezes não é só dar dinheiro. Às vezes a pessoa precisa. Mas é estar ao lado, presente, no momento das dificuldades. Acolher o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Então, meus amigos, quando ele fala amor, a mais, nós precisamos entender esse sentido, essa realidade. E nós, enquanto espírita, precisamos compreender o sentido da palavra amor. Ele fala do trabalho. Saulo, trabalha. Ou seja, aproveita esta oportunidade encarnatória que nós aqui estamos e exerce a sua evolução moral no seu sentido. Né? Parábola dos talentos. Né? Lembrem-se dessa parábola. Aquele senhor, quando vai viajar, deixa com um 5 talentos, com o outro 2 talentos e com o outro 1 talento. Aquele que recebeu 5 talentos, quando o senhor volta, lhe entrega os 5 e mais 5 que ele havia trabalhado e diz, olha, esse foi o que eu recebi e esse foi o que eu produzi nessa jornada. Ele estava num grau de evolução maior. E o Senhor disse, servo bom e fiel. O segundo, que estava numa condição diferente, com 2 talentos, entrega a ele os 2 e mais 2. Servo bom e fiel, ou seja, trabalhou e produziu. E aquele que recebeu 1 talento, diz, olha, eu enterrei. Eu fiquei com medo. Está aqui o seu talento que me destes. Servo infiel. Ou seja, nós precisamos aproveitar esta encarnação e trabalhar os nossos talentos. Todos nós temos. Todos nós temos as nossas oportunidades de melhora. Ou seja, colocar em prática. Não podemos nos estagnar. Aceitar a condição. Trabalha, produz, né? Faça algo de positivo para si, para a sua evolução, para a sociedade, até o último instante. Eu me recordo que Chico Xavier, após escrever 400 e tantos livros, nem sei o número exato, ele dizia que o maior receio que ele possuía era chegar ao mundo espiritual e compreender que não tinha feito tudo o que era possível fazer. Ou seja, poderia ter produzido mais. Então, gente, em vez de ficarmos reclamando diante das situações, das dificuldades, trabalha. Aproveita aquela dificuldade que muitas vezes lhe impõe situações difíceis na vida e melhora. Nós não podemos acreditar que a vida é só flores. As flores têm os espinhos. Precisamos entender isso. Em vez de ficarmos reclamando, fazer desse limão uma limonada e começar a trabalhar. Transformar essa realidade. Usar esse tempo que nós possuímos aqui enquanto encarnados, com o aprendizado que nós recebemos, trabalhar. E de acordo com o nosso talento, ao final, nós vamos nos encontrar com a nossa consciência. Será que nós vamos ser defrontados com um servo bom e fiel ou como servo infiel? Não é? E nós não estamos falando para o sujeito ser santo. Ao contrário. Porque se nós estamos aqui encarnados nessa condição, é porque nós precisamos estar encarnados aqui. Porque é um planeta de provas e expiações. Estamos evoluindo, trabalhando a nossa evolução moral. Né? Ou seja, nós precisamos compreender a nossa pequenez diante dessa realidade. No livro que nós estamos estudando, Obreiros da Vida Eterna, Obreiros da Vida Eterna, há uma passagem em que o André Luiz é orientado pelos mentores, dizendo, olha, André, os homens ainda não conhecem a sua realidade, conhecem apenas 1/8 daquilo que é a realidade. Gente, a doutrina espírita, pelo menos para mim em particular, foi um divisor de águas, assim como Saulo, quando encontrou Jesus. Mas a vida é feita de escolhas. Nós precisamos fazer as nossas escolhas. Todos nós temos a nossa estrada de Damasco, que vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos ter que fazer as nossas escolhas. Para que caminho eu quero seguir? Para onde eu vou? Não é? E seguir adiante.
E quando eu digo que foi um divisor de águas, é porque o Espiritismo, de uma certa forma, me explicou e me ajudou a compreender que as dificuldades que eu estava passando era inerente aos erros que eu cometi. Se não nesta vida, em vidas anteriores. Porque senão Deus não seria justo. Que justiça é essa em que um sofre e outro não sofre? Em que um nasce rico e outro pobre? Em que um nasce são e outro mutilado? Aonde está Deus dentro dessa situação? Ou seja, se aquele está naquela condição, é porque ele fez por merecer por aquilo. Aceita aquela condição, aceita aquela realidade e trabalha. E muitas vezes a gente fica reclamando. Ah, porque a minha família, o meu filho, a minha mulher, né? Não é assim? Na minha casa é assim, não sei se na casa de vocês é assim. Aproveita aquela situação que está lá e segue adiante. Quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, como é que a gente pode entender isso? O que esse cara quis dizer com isso? Se nós não compreendemos as regras da reencarnação como lei divina, que muitas vezes na nossa casa, como nosso filho, está lá um inimigo do passado. Quem sabe não seja assim? Aí a desavença entre irmãos, entre pais e filhos. Aí a gente começa a fazer sentido. Então a doutrina espírita, meus amigos, nos ajuda a compreender essa realidade. A necessidade de trabalharmos a nossa evolução moral. Vir no centro ajuda? Ajuda! Mas se o sujeito não se transformar, de nada vale. Né? Hoje eu fui no médico por conta do meu nervo ciático e ele falou, tem que emagrecer, filho. Falei, só faltava ele falar isso para mim, né? E eu que eu não sei. Mas não é fácil. Porque você tem que colocar em prática, em ação essa situação. Ou seja, tem que trabalhar. Né? Ou seja, não tem milagre. E aqui também não se faz milagre. A ajuda se estabelece. Mas o camarada tem que querer. Então, trabalhe essa existência. Trabalhe a oportunidade que você está tendo. Trabalhe a sua dificuldade. Trabalhe as pessoas que estão contigo, aquele momento difícil. Que tudo passa, gente. Acreditem, tudo passa. E aí, um conselho muito importante que Abigail fala para ele. Espera, Saulo. Espera o momento oportuno. Às vezes a gente quer as coisas na hora. Eu quero hoje. E nem sempre as coisas acontecem desse jeito. Olhem a natureza, como é que ela funciona. A beleza que é a natureza. Tem o tempo certo para plantar, tem que regar, tem que colher. Esses dias nós fizemos um jardim lá no centro. Falei, gente, não adianta plantar o jardim, tem que regar, tem que cuidar. Senão não vai florescer. E tem que esperar o momento certo. Né? Mas egoístas, mas que não, eu quero hoje. Não aceito não. Ah, eu não aceito isso. Orgulho ferido. Entenda aquela situação. Talvez não seja o momento. Muitas vezes você quer algo que ainda não está por acontecer e se revolta. Que Deus é esse? Faz a promessa lá. Não, eu vou pagar. Barganha com Deus. Se eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso. Não é assim que as coisas funcionam. Trabalha e espera o momento que as coisas vão acontecer. Se não aconteceu naquele momento, é porque ainda não era a hora oportuna das coisas acontecerem. Né? Ou seja, tenha tranquilidade, serenidade de entender. Só que o nosso orgulho é tamanho que não aceita essa situação. Eu não quero, eu quero agora. Você não está entendendo, eu queria que fosse agora. Mas está lá na oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Porque muitas vezes eu não sei o que é melhor para mim. E eu pergunto àqueles que são pais, falam sim para os filhos o tempo todo ou às vezes falamos não? Nos vemos obrigados a falar não, não pode. Né? E aí ele se revolta, joga no chão, faz aquela confusão danada. Não é? Nossa, não sabemos o que é melhor. Então, gente, esperar as coisas não é comodismo, é diferente de comodismo. Esperar é entender que tudo tem o tempo certo na natureza. Nós estamos há milênios
aqui, há milênios nesse processo de transformação. Espíritos que nascemos simples e ignorantes, que fomos evoluindo até chegarmos a esse processo que nós estamos hoje. Ou seja, caminhamos sim bastante, mas ainda há muito a caminhar. Se nós olharmos para Chico Xavier, e quando nós olhamos esse personagem, nós vemos o quanto nós estamos distante dele. Chico foi algo extraordinário, um sujeito humilde, simples, que viveu com muitas dificuldades, não só financeiras, mas de saúde, mas produziu o tempo todo. Mais de 400 obras, como nós dissemos, e sempre disposto a trabalhar. Nós estamos longe do Chico, muito longe, mas a gente pode fazer um pouquinho melhor. E é esse o ensinamento que a doutrina espírita nos coloca. Gente, não dá para resolver tudo agora. Vamos focar naquilo que é possível resolver, né? Mantenha a serenidade, porque o sujeito em desequilíbrio não faz nada. Mesmo sabendo nadar, o cara que se apavora morre afogado. Ou seja, ter calma. Espera que as coisas vão acontecer no momento. Se não aconteceu, é porque não era para acontecer. Então, saber esperar o momento certo. E o último recado que ele nos dá, perdoa. Porque sem o perdão, nós não evoluímos. Nós não passamos adiante. O perdão é a nota de corte na escola. Se nós não entendemos o sentido da palavra perdão, nós ficamos aprisionados a essa situação, a essa realidade, né? Quando Jesus falou do perdão, e quando Simão diz a ele, quantas vezes devo perdoar? E ele fala 70 vezes 7, ele não quis dizer 490 vezes. Ele usa o 7 como um número completo, completista, sempre. Perdoar não é esquecer, e nem trazer o outro para perto de si, mas deixar ele lá. Ou seja, entenda a situação dele. Porque hoje, se você não perdoa, e é a vítima, amanhã ele será. Processo reencarnatório é assim que funciona. Às vezes a gente fica chateado, magoado, não perdoa. Ah, o camarada pegou meu tapoeira aí, faz 2 meses e não devolve. Perdoa, esquece. Trabalhe esse perdão dentro de você. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente fica com algumas coisas na cabeça da gente e não quer saber. Entendeu? Ou seja, é necessário trabalhar dentro de nós o perdão. Dar a mão, se o outro não der, o problema já passa a ser dele, você já resolveu. E segue a sua vida adiante. Então esses recados, meus amigos, foram os recados que Abigail passou a Saulo no início da sua jornada evangélica. Ele precisou de 3 anos na Samaria e mais 3 anos em Tarso para se preparar. Esperou aquele momento, agora segue, trabalha, proclama o evangelho, faz o melhor que você pode. O melhor que você pode não é o impossível, é o que dá para fazer. Eu venho aqui porque muitas vezes ele me convida e eu preciso falar, mostrar, dar esse depoimento. Porque cheguei na casa espírita com muita dor. E precisava demonstrar isso. E Saulo precisava também fazer aquilo naquele momento. Ou seja, falar essa realidade. Então, gente, o que o Espiritismo nos promete? Nada. Em absoluto. A única coisa que ele nos oferece é a possibilidade da reformação, a reforma individual de cada um. Cada um no seu momento. Se o sujeito não está no momento, espera. Vai chegar a oportunidade dele. Uma hora o sapato vai apertar. E aí ele vai socorrer a casa espírita. Uma hora ele vai ter a necessidade de se apegar com algo. E é Deus que está ao nosso lado. Com fé, com trabalho, com resignação. Então, esse ensinamento que Abigail passou a Saulo foi um divisor de águas para ele. Para ele levantar e começar a trabalhar. Agora, acham que a vida dele foi fácil? Foi preso, mutilado, foi executado, né? Mas ele trabalhou. Fez o que poderia ser feito naquele momento. E é esse o convite que nós recebemos, meus amigos. A oportunidade da encarnação que nós recebemos é justamente essa. Trabalhar a nossa melhora interior, a nossa transformação moral,
compreendermos a nossa pequenez diante dessa realidade. Somos seres imortais, mas somos seres ínfimos dentro desse processo. Mas somos filhos de Deus. Então, quando a dor se estabelecer, não revolta. Trabalha. Continua trabalhando. Exerce o seu trabalho. Uma hora essa situação vai passar. Chico falava que tudo passa. Aliás, Emmanuel dizia isso para ele. Até as coisas boas passam. As ruins e as boas. Né? Ou seja, aceita aquela condição, trabalha, segue adiante e procura ser uma pessoa melhor. Esse é o ensinamento da doutrina espírita. Entender que somos seres imortais, que tudo que fizermos, vamos colher. Então, se hoje eu estou praticando o bem, eu vou colher o bem. Agora, se eu estiver desviando da lei divina, fatalmente eu vou colher. E aí essa colheita, muitas vezes, é que nos traz aqui, revoltados com a lei. Mas por que eu estou passando por isso? Ou os senhores acham que todo mundo não tem problema? Muitas vezes eu me pego nessa condição. Poxa vida, mas poderia dar certo esse negócio, né? Você quer fazer uma coisa, queria que o São Bento ganhasse, mas 3 partidas só esse ano, né? Ainda bem que se salvou, no final, né? Ou seja, no momento certo. Então, gente, compreender essa realidade, trabalhar, vir à casa espírita é importante? Sim, é importante. Recebe o passe, né? Entra em conexão com a sua espiritualidade, ora, pede a Deus, lá no fundo do quarto, pede a Deus, olha, Senhor, eu preciso de uma ajuda. Não peço o número da loteria, mas peço uma intuição. Diante dessa dificuldade, o que eu posso fazer? Né? Muitas vezes, são situações irremediáveis. Nós nos colocamos em situação, diante de a perda de um ente querido, era o momento da passagem dele. E nós precisamos compreender, porque é uma lei divina, uma lei natural, ninguém morre. O corpo acaba, mas o espírito permanece. A partir do momento que aquele corpo não servir mais, não tem mais como ficar nessa ordem. Né? E todos nós fazemos uma passagem, todos nós vamos fazer, entender essa realidade. E às vezes a gente se revolta. Ah, minha mãe, meu pai, meu filho. Acontece. Trabalhar sempre. Então, gente, fica esse recado, que eu acho que é uma receita de bolo para todos nós, que é ama, trabalha, espera e perdoa. Serenidade nos nossos atos, compreensão das dificuldades, amar ao próximo, perdoar sempre e esperar a oportunidade que as coisas aconteçam. Eu acho que não existe outra receita. Fórmulas milagrosas não existem. Não existem. Né? E não é aqui dentro da casa espírita que a gente vai conseguir. Porque a evolução se dá pelo esforço pessoal de cada um. A evolução é individual do sujeito. Ou seja, ele tem que trabalhar a sua evolução. Se ele quer aprender, ele tem que estudar. Se ele quer emagrecer, ele tem que parar de comer. Ou seja, simples assim. A gente quer algo que muitas vezes está fora do nosso alcance. Não é necessário. Né? Espera o momento oportuno. Espera a condição. Quando Deus fecha uma porta, abre outras. Né? Segue trabalhando, não reclama. E esse é um processo natural de aprendizado. A dor não é ruim. É lógico que ninguém quer. Mas é um remédio amargo. Né? Quando eu vou no médico lá, ele fala, olha, eu vou te dar uma injeção. Eu falo, opa, beleza. Quando ele fala que vai receitar a injeção, eu fico até contente. Corta a dor na hora. Mas dói. Né? Quem gosta de tomar injeção? Ninguém. Né? Mas, opa, receita uma injeção aí pra mim. Pô. Porque corta a dor. Né? Mas o processo é dolorido. Tá bom? Obrigado, gente, pela atenção. Obrigado pelo carinho, Wilson. Obrigado pela oportunidade. Né? Levando o pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, nossos amigos espirituais, todos aqui presentes. Agradecemos, Pai, a oportunidade que nos dá de estarmos aqui essa noite, em conjunto com esses irmãos superiores, recebendo essa energia salutar e positiva. Que nós possamos sair daqui, Pai, invigorados e refortalecidos para as lutas do dia a dia.
sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos. Mas o Espiritismo, como doutrina consoladora e esclarecedora que é, nos ajuda a compreender essa realidade. Que possamos, então, caminhar, seguir adiante, diante dos nossos familiares, com as nossas dificuldades, confiantes em Deus e em Jesus, para a nossa melhora interior. Que assim seja. Gente, obrigado.